curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva, leitores e ampliadores de tela. Esse material foi gerado pelo professor autor Neno da Cunha Albernaz. Como os cegos utilizam os computadores? Há basicamente duas formas de utilizar. A primeira são as interfaces especializadas. São sistemas que, assim como o sistema DOSVox, vão guiando a pessoa através de um diálogo amigável, um diálogo diferenciado, que torna muito agradável e simples a execução das funções. Mas esses sistemas têm algumas limitações em suas possibilidades, porque são criados para atender a necessidades específicas e não têm todas as possibilidades reais sendo executadas. A segunda possibilidade são os leitores de tela. Nesses programas, a pessoa acessa o mundo real do computador, ou seja, a própria tela, aquilo que é oferecido para ser desfrutado por qualquer pessoa. Mas como a pessoa não enxerga, o leitor de tela então vai ler em voz, em síntese de voz, todas aquelas coisas que estão na tela. Isso faz com que a pessoa tenha acesso a todas as potencialidades, mas perde porque é complicado, há realmente grandes dificuldades e grandes inadequações nesse processo. Em outras palavras, usar um leitor de telas não é nada fácil. É preciso conhecer a forma de interação usada pelos programas, é preciso conhecer os diálogos, é preciso conhecer os botões, é preciso conhecer o posicionamento relativo dos elementos, a ordem com que as informações são processadas, os atalhos. Bom, é preciso conhecer muita coisa. É preciso saber acessar as funções, as opções e as informações sem usar o mouse. Sim, porque o mouse é necessário para processar a maioria dos programas, mas a pessoa cega não consegue enxergar o mouse na tela. O cursor do mouse fica completamente inacessível. De certa maneira, então, isso quase que obriga a pessoa a dominar o teclado, porque é através do teclado que ela vai conseguir se guiar através desse dispositivo, utilizando os atalhos de teclado, que geralmente as pessoas em geral ou não conhecem ou conhecem de forma muito superficial. Então, esse é o nosso curso, um curso que vai ensinar a usar um leitor de telas. Nós começamos o curso com técnicas gerais sobre a leitura de telas. E aí a gente vai falar sobre as interfaces adaptadas, sobre os tipos de leitores que existem, se os leitores são bons, se ruins, o que define se um leitor é bom ou ruim. E vamos falar também que, apesar de ser uma coisa relativamente difícil, depois que você toma contato, você descobre que há enorme similaridade de operação e que as teclas de atalho não são tão assim diferentes. De certa maneira, elas chegam até a ser um pouco intuitivas. Então, nessa primeira parte, a gente faz um pequeno contato, um contato inicial. A gente vai utilizar o programa MonityVox, que é um leitor de telas muito simples, que é para a pessoa perder o medo, entrar nesse mundo do leitor de telas com tranquilidade. Depois nós vamos falar sobre leitor de telas NVDA. Vamos falar sobre a sua configuração e controle de operação. E depois que a gente tiver um domínio básico sobre NVDA, nós vamos mergulhar nas teclas de atalho do Windows. Vamos dar grandes detalhes sobre essas teclas de atalho, estudar, fazer com que você possa experimentá-las, para que você possa decorar as mais importantes. As aplicações de leitores de telas são inúmeras. E a gente aqui não poderia abarcar todas as aplicações. Então nós escolhemos uma aplicação que é suficientemente ampla e que é muito importante para os alunos que têm deficiência visual. Essa aplicação é exatamente o programa de edição de textos Microsoft Word. É um programa muito grande, um programa muito complexo. Nós vamos procurar mostrar através dele as principais técnicas de manipulação de janelas, de textos, de atalhos, etc. Em seguida, a gente deveria estudar a questão da internet, mas a questão da internet é muito mais complexa e nós então deixamos isso para um próximo módulo. Passamos então diretamente a um tipo especial de leitores de tela, que são aqueles utilizados em dispositivos móveis. Hoje em dia é muito comum
telefone celular, é muito comum tablet. E esses dispositivos, quando são utilizados por pessoas com deficiência visual, se comportam de uma maneira um pouquinho diferente. Os leitores de tela fazem com que esses dispositivos tenham uma outra forma de interação. Nós escolhemos dois tipos de dispositivos, na verdade duas marcas, entre aspas, de produtos de sistema operacional, que são o Android, o sistema operacional produzido pela Google e que é executado nos celulares, digamos assim, mais disseminados. E um equipamento especial, um sistema operacional especial, que é o iOS, que é utilizado em toda a linha da Apple, em especial nos tablets, no iPad, e nos telefones também da linha Apple, o iPhone e outros dispositivos. Então, através desse estudo das características desses leitores de tela que funcionam nesses dispositivos, no caso específico do Android, esse leitor de tela chama-se TalkBack, né? É o nome do produto, né? E que tem características bem simples de utilização, né? E no caso da Apple, no caso do iOS, esse produto chama-se VoiceOver. Existe um certo conceito que o VoiceOver seria um pouco mais, digamos, acessível do que o TalkBack. Bom, mas isso aí a gente vai deixar para os nossos alunos descobrirem qual é o melhor, o que funciona melhor. E claro, se você tem um dispositivo que é um smartphone, vai ter oportunidade de utilizá-lo como se você fosse um deficiente visual. É bem interessante a experiência, né? Tome um certo cuidado, que muita gente configura o seu telefone celular em modo de acessibilidade e depois não sabe sair. Bom, isso é uma brincadeira, mas isso acontece e é muito sério. Então é isso, desejamos a vocês todos um enorme sucesso. Esse capítulo é difícil em termos de conteúdo, é muita coisa a ser estudada e nós procuramos fazer com que ele seja leve através de exemplos, através de práticas que vão fazer com que você domine completamente esse assunto que é tão fundamental para as pessoas com deficiência visual.